A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica de Jovens, nossa lição de número 6, Escola Bíblica de Jovens, cujo tema são os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E nossa lição de número 6 hoje, ela tem o título de Natã. Nós vamos falar de Natã. O título é Falando o que Deus mandou você falar. A leitura base aqui, o texto do dia, está em 1 Crônicas 17, 15. 1 Crônicas 17, 15, que diz assim: Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o foco dessa lição é nós aprendemos com um profeta de Deus que nós temos que resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. E aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque, veja, nós vemos o profeta Elias chegando até Acabe, o rei de Israel, em sua época, e Elias, ele chega e fala assim, ó, de acordo com as minhas palavras, não vai chover. Por quê? Porque Israel estava passando por um período terrível, Acabe tinha se corrompido casando com uma mulher estrangeira, né, uma serva de demônios, e essa mulher tinha total domínio sobre Acabe, e quando o rei, o líder, está em pecado, o pecado, as consequências passam sobre o povo, ou seja, o povo sofre. Então, Deus levanta o profeta Elias, que vai e confronta o rei e a sua esposa, confronta essa opressão maligna que estava sobre eles, e ele fala, de acordo com as minhas palavras, não vai chover, e por 3 anos e meio, Deus honrou a palavra do profeta e fechou o céu. Porém, o tema dessa lição é assim, ó, falando o que Deus mandou você falar. Só que às vezes, como aconteceu com o profeta Elias, Deus não mandou ele falar que não ia chover. Ele falou, ele tinha crédito com Deus, profeta de Deus, ele falou confrontando um principado que estava atuando sobre aquela nação. Nós vemos no livro do profeta Daniel a citação de principados, né, o príncipe da Pérsia, principados que atuam influenciando nações, com governos opressores, com formas de se governar, por exemplo, liberando o uso de drogas, prostituição, relacionamento homossexual. Principados e dominadores, eles atuam nessa esfera. Então eles estão assim, no nosso meio cultural, no nosso meio de governo. E Elias se levantou para confrontar esse principado que estava atuando sobre Israel. Então, quando ele fala em seu próprio nome, segundo as minhas palavras, ele fala confrontando um principado. Então, a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes eu falo assim, ó, não vai acontecer, estou falando pelas minhas palavras e quero que Deus honre. Às vezes não vai acontecer. Às vezes Deus não vai honrar. Porque Elias fez isso de acordo com um propósito específico. Ele falou, não choveu, porém ele estava confrontando um principado, ele estava confrontando uma ação das trevas. Nós temos um outro caso na Bíblia, de Josué, aquele que liderou o povo de Israel, saindo do Egito e entrando na terra de Canaã, também profeta. Josué chega e fala assim, ó, Sol, para-te, Lua, para. Ou seja, o planeta Terra parou, o Sol e a Lua não se moveram até que ele conseguiu destruir os inimigos. Então lembra? Elias se levantou contra um inimigo, contra um principado que estava atuando na nação de Israel, na figura de Acabe e Jezabel. Agora Josué, ele para a ação natural deste universo que nós conhecemos na sua voz. Deus não mandou Josué falar pro Sol e a Lua parar de se mover, não, para a Terra parar de se mover. Deus não mandou.
Ele falou, e de acordo com as suas palavras, o universo obedeceu. Por quê? Porque ele tinha um propósito de parar as trevas, de destruir os inimigos. E muitas vezes nós não compreendemos, né? Tem alguns profetas que falam um monte de coisa, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, eu estou falando, eu estou profetizando, mas eu vejo o contexto bíblico, aonde profetas levantam sua voz sem Deus mandar ele falar, e Deus honra o que o profeta falou, num contexto de batalha espiritual, quando ele se levanta contra as trevas. Quer ver um exemplo? Jesus e os discípulos estão no barco, fazendo a travessia do mar da Galileia, um vento, uma tempestade se levanta contra eles. Aquela tempestade, aquele vento era para impedir que eles passassem para o outro lado e Jesus viesse alcançar ali aquele homem chamado o Gadareno, que estava possesso de legiões de demônios. E aquela tempestade poderia também trazer danos para a vida dos discípulos que estavam junto com Jesus no barco. Então o que Jesus faz? Jesus repreende o vento, a tempestade. Porque é um cenário de guerra, de batalha, eles estavam indo para libertar uma pessoa. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vê um caso, a gente não entende o contexto, não vê outros casos iguais, que se assemelham, e a gente quer sair falando, né, vou fazer, é pela fé e vou embora, só que não vejo, né, posso até depois dar uma analisada melhor, mas eu não vejo profetas falando segundo a sua própria palavra e Deus cumprindo, a não ser que seja num cenário de guerra, de batalha espiritual, ok? Então nós precisamos compreender isso. E esse estudo de hoje vem falar sobre um profeta que ele tinha a sua função de apontar os erros, trazer à vontade aquilo que estava no coração de Deus para reis e sacerdotes e para o povo. Então, ou seja, nós temos profetas que estão profetizando para o povo, nós temos profetas que estão dentro do palácio real profetizando, nós temos profetas que profetizam para os sacerdotes. Deus ele levanta profetas para falar com o ser humano. E os profetas devem atuar em todas as áreas da nossa vida. Então eu tenho a área do governo federal, estadual, municipal, tem a área de saúde, tem a área empresarial. Nós estamos envolvidos em vários ciclos sociais. E os profetas, eles são levantados por Deus para atuarem nesses ciclos. Às vezes alguns vão atuar só junto de reis, durante um determinado momento de sua vida. Depois Deus realoca eles para outra área. Tem profeta que só profetiza para sacerdote, só profetiza dentro da igreja. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não somos feitos reis e sacerdotes. Então tem profeta que só profetiza para sacerdote, só dentro da igreja. Mas ir lá para os reis, para as autoridades que estão fora das quatro paredes da igreja, não vão. Não se levantam, porque é mais confortável ficar aqui. Eu vou entrar em guerra lá eles vão me odiar, vão me perseguir. Então o ofício de profeta, ele tem que ser compreendido hoje nos nossos dias. E muitos não querem compreender, principalmente aqueles que se autodenominam profetas, porque Deus mostra alguma coisa, Deus revela o futuro, Deus revela algo que está no coração, já começa a se chamar de profeta, mas não entende que o ofício do profeta é para profetizar para reis, para sacerdotes e para o povo. Profetizar o quê? Apontar os erros para que eles se voltem, para que eles se convertam a Deus. Não é só para profetizar bênçãos, a porta vai abrir, apartamento, chave de carro vai chegar, não. Então Natan é um profeta que ele estava ali no meio, da monarquia de Israel. Ele está ali no reinado de Davi e ele faz a transição para o reinado de Salomão. Então vamos entender isso. A Bíblia diz assim bem claro, preste atenção. Ai do profeta que dizer, assim disse o Senhor, sem o Senhor ter mandado ele falar. Então tem alguns que começam a falar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Sabe por que essa expressão, assim diz o Senhor, é utilizada na Bíblia? Sabe por quê? Porque naquela época,
né? Tanto o povo de Israel como o povo cananeu que estava ali no meio do povo de Israel, que o povo de Israel não expulsou da terra quando ele tomou posse, e outros povos ao redor, eles serviam a outros deuses, a falsos deuses, e cada deus ali falso tinha seu nome, tinha a sua atribuição. Por exemplo, na época de Elias tinha o deus Baal. Esse falso deus Baal, eles acreditavam que era responsável pela chuva. Então, quando Elias vai e confronta com a sua própria palavra esse principado que eles acreditavam que era responsável pela chuva, Elias entra no campo de atuação desse principado e fala: não vai chover. Se ele é Deus mesmo, ele faz chover. Mas se não eu, homem aqui, ó, servo do Deus Altíssimo, estou falando pela minha própria boca, não vai chover. E não choveu. Então ele confrontou um principado em sua área de atuação. E para aqueles que serviam a esse principado, eles o tinham como senhor. Era um falso Deus, mas eles criam nesse falso Deus e o serviam. Então, quando um profeta era levantado, ele precisava se identificar em nome de quem que ele estava falando. E essa palavra Senhor na Bíblia vem do tetragrama Yahvé, que é um nome impronunciável que ninguém sabe como que se pronuncia. Né? Porque o povo de Israel não pronunciou esse nome por causa de Êxodo 20, né? E não tomará o nome do Senhor seu Deus em vão. E eles, em vez de usarem o nome de Deus para vencer as trevas, eles se calaram, não pronunciaram, e com o longo do tempo foi se perdendo a pronúncia. Ninguém sabe como que se pronuncia. Mas quando o profeta ia, eu venho em nome de Yahvé, em nome do Senhor, que é o Deus criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Por isso que ele falava, ele se identificava como em nome do Senhor. E Deus, ele deixa registrado: ai do profeta que vem falar em meu nome sem eu ter mandado falar. E o tema dessa lição é exatamente isso, né? Falando o que Deus mandou você falar e não simplesmente o que você quer. Se você quiser falar algo como profeta de Deus, entenda isso que eu falei: se coloque numa posição para confrontar o diabo, para confrontar as trevas, aí a tua palavra vai ter poder. Mas mesmo assim, te aconselho, busque a direção de Deus antes de soltar palavras contra as trevas. Procure fazer tudo na direção de Deus, porque vai ter retaliação. Elias falou: em meu nome eu falo, não vai chover. Jezabel e Acabe mandou que todo o reino matasse Elias. Elias entrou em depressão, fugiu, se escondeu, ficou com medo. Então tem que tomar muito cuidado, até mesmo quando você usa a sua palavra para confrontar as trevas. Nós temos que buscar a direção de Deus para tudo, sermos totalmente dependentes de Deus. Mas eu só vejo a palavra de profeta valendo quando ele fala em seu próprio nome contra as trevas, quando ele vem para confrontar principados, potestades, dominadores desses séculos e hostes malignas nas regiões celestiais, ok? Tanto que Jesus, quando estava ali no seu enfrentamento com o diabo, eles começam, né? Aí tá escrito, aí o diabo fala, tá escrito, aí Jesus fala, ó, tá escrito também, aí o diabo fala, tá escrito, e Jesus fala, tá escrito também, aí o diabo vem, ó, tá escrito, aí Jesus fala, ó, dito está, ou seja, de acordo com a minha palavra, vai embora. Só ao Senhor seu Deus prestará adoração, Satanás. Dito está, vai lá em Lucas capítulo 4 que você vai ver isso. Então Jesus, ele usa a sua própria palavra agora para confrontar o diabo. Assim como Elias usou a sua palavra para confrontar Jezabel e Acabe, assim como Josué usou a sua palavra para poder destruir os inimigos de Deus. Olha que interessante isso, tá? Então é isso que eu quero que você pegue como objetivo central dessa lição, dessa aula. Você pode pegar esses textos que eu estou citando de Josué, Jesus, de Elias, para mostrar para os alunos qual o momento que a Bíblia me dá abertura para eu poder falar em meu nome, ok? Lembrando, para você falar em seu nome, tu tem que ter moral, tu tem que estar em santidade, você tem que ter crédito com Deus, você tem que ter uma intimidade muito grande com Deus, senão o diabo vai dar risada na sua cara, vai te bater, vai tocar na sua família, na sua vida profissional e financeira, e tudo emocional e tudo mais, ele acaba com você, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, eu vou passar rapidamente aqui alguns pontos dessa lição. A ideia central eu já dei é essa.
Esse é o foco da lição, é isso que você tem que ter na mente, é isso que tem que ir para os jovens, eles têm que compreender isso, ok? Para não se fazer uma confusão do ofício profético, ok? Então, depois eu vou ler o texto bíblico de 1 Crônicas 17, de 1 a 12, mas antes disso, eu quero falar algumas coisas. Por exemplo, Natã, nós já vimos que foi um profeta de Deus, que ele profetizava ali para o rei Davi, ele estava junto do rei. Vamos ver o nosso cenário político hoje aqui no Brasil? Nós precisamos de profetas em todas as esferas. O profeta, ele tem que estar profetizando para o presidente, como tem vários profetas ao redor do nosso presidente hoje aqui na nação brasileira, nós estamos em 2020, nós precisamos de profeta junto ao Senado, junto à Justiça Federal, nós precisamos de profetas junto à Polícia Federal, Polícia Civil, junto a deputados, governadores, prefeitos. Por quê? Porque o profeta é a voz de Deus. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque quando o profeta está num ambiente, vamos falar assim, favorável, bem financeiramente, está junto dos governantes, da nata da sociedade, ele pode se corromper. Então ele tem que ter uma estrutura muito forte, não só se corromper com dinheiro, com poder, com riquezas, mas ele pode ter o coração corrompido e começar a falar coisas do seu próprio desejo, do seu próprio coração. Pô, eu gosto tanto do rei Davi faz o que você quer, que Deus é contigo. Não é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado. E algo interessante que está em 2 Crônicas 29 e 25 é que Natã, ele participou junto com Davi de algo que é muito profético. Davi era um profeta de Deus, nós vemos isso relatado nos Salmos. Aqui a nossa lição fala do Salmo 22, que Davi escreveu, que é um salmo profético lindo, mas eu queria só deixar um versículo do Salmo 23, para você ver como tem profundidades nas revelações que Davi tem. Então, no Salmo 23, Davi escreve assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Aí ele fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Ok. O que ele está falando aqui? O Salmo 23, ele retrata uma transição de períodos em Israel. Ele retrata um período onde o Israel vai passar pelo vale da sombra e da morte. Ele retrata um período onde o Senhor Jesus vai vir para ungir Israel, porque agora Israel vai reconhecer Jesus como Messias, e ele será ungido diante de seus inimigos, e Israel vai entrar para o período do milênio, que é o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e depois que ele passar pelo milênio, vai falar assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o verso 4, 5 e 6, nós vemos uma transição, Israel passando pela grande tribulação, que é o vale da sombra e da morte. No meio da grande tribulação, eles vão reconhecer Jesus como Messias, aí então a vara e o cajado vão consolar eles. Ele vai ser ungido, porque todos que aceitam e confessam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, recebem o Espírito Santo, ou seja, vão ser ungidos. E ali Jesus vai preparar uma mesa diante de Israel e dos seus inimigos, porque Jesus vai vir para a guerra do Armagedon juntamente com a igreja, para livrar Israel, porque todas as nações do mundo vão estar em volta de Israel tentando destruir Israel. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Jesus vai dar a vitória e o povo de Israel não vai para o céu. Agora eles vão passar pelo milênio aqui na terra, onde a bondade e a misericórdia de Deus vão se manifestar para com eles, e passando o milênio eles vão viver eternamente na casa de Deus junto com nós, que nós já vamos estar lá há muito tempo, glória a Deus por isso. Então só para você ver a profundidade profética, de Davi. E Davi teve uma revelação de Deus que o profeta Natã ajudou ele a colocar em prática, que era de estabelecer um culto 24 horas por dia. Tem gente que vai para a igreja, passa de 2 horas de culto, fica reclamando, tá tarde, tem que acabar.
O culto que é um culto segundo o coração de Deus, que foi revelado para Davi, Davi botou em prática segundo as ordenanças de Deus, e teve o profeta Natan junto com ele para confirmar tudo que Deus mostrou para Davi, é um culto que nunca acaba. É um culto que é feito 24 horas por dia. Davi estabeleceu turnos de adoração, onde profetas estariam tangendo instrumentos, profetas estariam cantando, profetas estariam ali guardando a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. É um culto que a gente chama de um culto 24/7. Ele dura 24 horas durante 7 dias. Durante 7 dias, 24 horas. Depois ele continua, depois ele continua. Ou seja, é um culto que começa e ele só acaba quando Jesus voltar. Então esse é o padrão de culto de Deus. Então se você já reclamava de tempo de culto que está demorando, para de reclamar. Porque aquilo que está no coração de Deus é uma adoração contínua. É a igreja reunida continuamente para adorar. E esse movimento já está alcançando o mundo todo. Já temos mais de 1 milhão de pessoas que se revezam em adoração 24 horas por dia ao redor do mundo. É o movimento das casas de oração, que tem oração 24 horas por dia, a coisa mais linda do mundo. Ou seja, aquilo que Deus colocou no coração de Davi, que Natan o ajudou a colocar em prática, está acontecendo o que está lá em Atos 15. E o que Amós falou, ou seja, o tabernáculo de Davi está sendo levantado, a adoração 24 horas por dia está sendo levantada de novo, e isso é algo maravilhoso, que é um primeiro tópico aqui da nossa lição, está em 2 Crônicas 29:25, que nós temos que falar, que nós estamos falando dos bons e maus exemplos da Bíblia. E aqui nós estamos estudando sobre o profeta Natan, que estava relacionado com Davi, e esse bom exemplo que os dois têm de trazer a adoração 24 horas como igreja, como corpo, como congregados. Não é cada um na sua casa, não, é todo mundo junto adorando a Deus 24 horas por dia, algo maravilhoso. Uma das apresentações das características de um profeta de Deus. Tem profeta de Deus que nem aparece na sua própria igreja, só vai lá quando vai pregar. Infelizmente tem. Sendo que um profeta, segundo o coração de Deus, ele está envolvido com a adoração 24 horas. E ele tem raiz, ó. Deus levantou Natan para profetizar para Davi, ele estava ali, raiz, em Jerusalém. Ele não ficava indo para Samaria, ele não ficava indo para Issacar, ele não ficava indo para outras regiões. Deus levantou ele ali, ele trabalha ali, até que Deus mande ele ir para outro lugar. E quando ele ia para outro lugar, ele voltava para ali, porque ele tinha raiz, ele tinha origem. E hoje nós perdemos essa referência dos profetas, porque muitos querem pregar, querem ser boca de Deus, querem estar para lá, quando deveriam estar do lado ali do seu sacerdote, do seu governante, do seu rei, ali do seu pastor, da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dele, para fazer aquele lugar crescer, para fazer aquele lugar prosperar, porque ele é profeta, ele é boca de Deus. Era para ele estar começando novas congregações, porque ele é profeta. Ele vai lá, ele vai afrontar principados e potestades. Mas muitos não entendem isso. Muitos acham, não, eu estou aqui, eu vou abençoar o corpo de Cristo, prego aqui, prego ali, e esquece aonde Deus chamou ele para estar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Imagina se cada igreja tivesse um profeta. Essa igreja ia prosperar, ia embora. Mas não, os profetas fogem. E muitos não querem assumir a responsabilidade de serem profetas. Porque profeta tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus pelas madrugadas, tem que pagar um preço. E geralmente o pessoal não quer, mas todos nós temos um chamado para sermos profetas de Deus, porque o espírito de profecia está sobre nós, ó, o Espírito Santo de Deus. Outra coisa interessante, ó, eu já comecei a falar sobre isso. O profeta, ele tem que estar ligado em todas as esferas da sociedade. Nós temos que ter profetas em todas as esferas, porque nós vivemos nessa sociedade e nós precisamos ser boca de Deus nessa sociedade e levar o temor do Senhor a todos. Porque Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Então, quem tem que anunciar a salvação? Profeta. Quem tem que anunciar que as pessoas têm que se arrepender? Profeta. Quem tem que apontar os erros e pecados das pessoas? Profetas. Então, você já vai vendo que está crescendo, né, a abrangência de profeta aí, do que nós precisamos. Quer ver um exemplo? Daniel foi um profeta muito usado fora da sua terra, lá na Babilônia. Deus levou Daniel para a Babilônia,
E Daniel foi profeta na Babilônia. Tem profeta que não quer ser profeta em Jerusalém, dentro da sua casa, só quer ser fora. Tem uns que só querem ser dentro, não querem ser fora. Nós temos que entender que aonde Deus nos leva para estar, nós somos boca de Deus ali naquele lugar. Nós estamos ali para apontar os erros. Tem algo que é muito importante que eu carrego na minha vida. Levítico 5:1 fala assim, né? Se você ver a coisa errada e não denunciar, o sangue vai ser cobrado de você. Ou seja, você está vendo a coisa errada e você não fala, você não denuncia, você não aponta, você não é profeta, você não é boca de Deus, as consequências dessa coisa errada vai vir sobre a sua vida. É isso que está escrito lá. Então esse Levítico 5:1 deveria ser o lema dos profetas, porque tem muito profeta que vê coisa errada e não denuncia, não fala. Às vezes ele não quer causar constrangimento, às vezes ele quer receber uma bênção, a pessoa tem uma condição financeira boa, Deus até mostra, ele percebe a coisa errada, só que ele não fala para poder agradar. Eu conheci profetas assim, que vinha ministrar aqui na igreja, só soltava a bênção. Depois que o povo ia embora, chegava lá, sabe tal fulano? Sei, pai, está em pecado. Depois você chama lá e fala, eu? Mas Deus mostrou para você, não para mim. Você que teve a revelação, você que tem que ter. Você não viu a coisa errada? Se você não denunciar, o sangue vai ser cobrado da sua mão, não da minha. Deus não mostrou para mim. Então assim é muito fácil ser profeta. Então nós temos que entender que existe uma responsabilidade. Daniel foi usado para falar com reis fora da sua nação, lá no exílio da Babilônia, e nós temos que ser profeta em qualquer lugar. Outro ponto importante. Quem eram profetas? Eram homens e mulheres de Deus que traziam aquilo que estava no coração de Deus de uma forma impactante. Né? As palavras dele vinham direto do coração de Deus. Não era fruto de estudos bíblicos, né, de um sermão preparado, de uma pregação. Tanto que eu aprendi com um profeta de Deus, homem muito usado, né, o apóstolo Joel Engel, que ele, numa de suas aulas, ele fala assim, profeta não pode preparar sermão, profeta não pode escrever a mensagem, sabe por quê? Porque senão o diabo vai ler o que ele vai falar. E quando o diabo lê o que ele vai falar, ele vai mover o mundo espiritual, o reino das trevas todinho, para já começar a atuar no coração das pessoas, nas situações, para que aquela palavra não penetre, para que ela entre num ouvido ou saia pelo outro, para que as pessoas já criem resistência para ouvir aquilo que o profeta tem para dizer. Então, o profeta, ele não escreve o que vai falar, ele recebe na hora da boca de Deus, do coração de Deus, porque ele está ligado com Deus. Ele vai ouvir o que está no coração de Deus e ele vai transmitir na hora para as pessoas. Eu aprendi isso, eu creio isso de todo o meu coração, que Deus faz assim. Eu já vi outros profetas ministrando sem preparar a mensagem. Já vi testemunho de profeta que chegou para pregar em congresso enorme, com milhares de pessoas, foi convidado, chegou lá, estava vários pastores ministrando. Quando chegou na vez dele, ele falou, dá para trocar com outra pessoa o horário e me deixar para mais tarde? Aí trocaram. Aí chegou na vez dele de novo, falou, eu não vou ministrar hoje. Mas como assim? Você está na agenda, tá tudo certo, a gente já trocou horário. Né? Porque Deus não me deu palavra nenhuma para transmitir aqui. Então, se Deus não mandou eu falar nada, eu não falo. Imagina você ser convidado para um congresso, para algo com milhares de pessoas, e Deus não te dá uma palavra ali na hora para você entregar, e você tem a postura de servo de Deus. Deus não mandou falar, eu não falo. Mas e a educação? Nem o convite que recebeu, mais vale servir a Deus do que a homens. E hoje tem muitos profetas que se vende agenda, tem empresários e tal. Ai dele se falhar com uma ministração, tem multa no contrato, tem profeta que faz contrato, sabia? Então assim, nós precisamos entender o que é ser profeta. Então o profeta, ele traz aquilo que está no coração de Deus de uma forma impactante. Ele não precisa de estudo bíblico, de sermão. Estudo bíblico é bom, preparar sermão é bom, mas para profeta não é. O profeta é boca de Deus. Ele abre a boca e Deus vai enchendo a boca dele. Abre a boca e Deus vai enchendo a boca dele. É revelação direta da fonte.
Ali ele revela futuro. Ali ele revela coisas que estão acontecendo na vida da pessoa, coisas que a pessoa está pensando na hora, e sem precisar dizer assim diz o Senhor. Porque é tão forte a conexão que tem com Deus, que aqueles que começarem a ouvir a palavra do profeta vão se sentir impactados e vão saber, é Deus que está falando, Deus está usando. Não precisa eu falar que eu vim em nome do Senhor dos Exércitos e tal, porque a palavra de Deus vai ser tão viva na boca do profeta que ela vai penetrar nos corações. Ok? Um outro ponto específico que nós tratamos aqui é de 2 períodos que Natan presenciou, atuou, né, correspondeu e tem relação na Bíblia com o rei Davi. Quais são esses 2 fatos que ocorreram durante o ministério do profeta Natan? Primeiro fato que ocorreu, que eu quero deixar claro. Davi cometeu um pecado. Não, vários, né? Ele cobiçou uma mulher de um próximo seu, ou seja, já está infringindo um dos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei moral de Deus, do decálogo, né? Não cobiçará a mulher do próximo, cobiçou. Adulterou com ela e mandou matar o marido. Então foi cobiça, adultério e assassinato. Olha os pecados que o rei Davi, um profeta de Deus, presta atenção nisso, o rei Davi, um profeta de Deus, cometeu. E antes disso ele era profeta e depois disso ele continuou sendo profeta, tá? Antes disso ele era rei, depois disso ele continuou sendo rei. Por quê? Porque ele se arrependeu de todo o seu coração e Deus o perdoou. Porém, a consequência dos seus pecados veio sobre ele, sobre a sua família. Então tem gente que acha assim, né? Tem até igrejas, denominações que ensinam assim, ó. Você se converteu, pediu perdão por todos os seus pecados, assim, de forma genérica, Deus fez novo todas as coisas, já era, não se preocupa com mais nada não, só que não é o que a minha Bíblia fala. A minha Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar cada um dos pecados que eu cometo, então tem que pedir perdão por cada um. Tem que falar, ó, o pecado A, o pecado B, o pecado C, aí Deus perdoa. E a minha Bíblia mostra que quando nós pecamos tem uma maldição. O que é a maldição? É o mal em ação. Maldição, mal em ação. Davi pecou, veio uma maldição, um mal em ação sobre a vida dele e da família. Os filhos estavam abusando sexualmente dos outros. Um dos filhos dele abusou das esposas de Davi. Os filhos se levantaram para matar o rei Davi, para tomar o trono. Ou seja, o mal entrou em ação na vida de Davi e de sua família, consequentemente do seu reino. E nós vemos isso na história dos reis de Israel, registrado na Bíblia, no período em que Davi governou. Veio fome, veio matança, veio peste, veio várias coisas. Então, quando nós cometemos um erro, um pecado, nós nos arrependemos, Deus perdoa, mas existem consequências. Existe um mal que vai entrar em ação nas nossas vidas se nós não entrarmos em guerra, jejuarmos, orarmos, né? Realmente se arrepender de todo o coração e entrar em guerra contra o diabo, para parar a ação desse mal. Tá? Guarda isso. Então Davi, ele pecou, cometeu um erro e Deus falou para Natan, o profeta do rei, vai lá e fala que ele errou, fala que tem um juízo de morte sobre a vida dele. Aí Natan teve que ter coragem para chegar até Davi, o rei, que tinha poder de só estalar o dedo assim, e Natan ser morto na hora, decapitado pelos seus soldados, porque os soldados de Davi eram fiéis a ele e iriam obedecer uma ordem de Davi. O profeta teve que ter coragem para chegar até o rei e apontar o pecado, o erro. E nós vemos que ele conta uma parábola para Davi, né, para que Davi se situe no lugar daquele personagem da parábola, para que o profeta pudesse falar, esse personagem é você. Você é réu de morte, de juízo de Deus. Ou seja, Deus deu a revelação para Natan. Natan usou de sabedoria para entregar essa revelação para Davi. E funcionou, Davi se arrependeu, pediu perdão, se humilhou, Deus o perdoou, porém a desgraça veio sobre ele e sua família. Então, aqui o profeta, ele ouviu Deus mandar,
Ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse, o que estava no coração de Deus. O profeta obedeceu, foi até ao rei. Nós não vemos Deus mandando Natan falar através de parábolas. Mas Deus deu uma mensagem. Essa mensagem tem que ser entregue. Então, o que Natan faz? Ele usa uma parábola. Muitas vezes, quando nós estamos ministrando, pregando a palavra, Deus nos dá uma palavra, nos dá uma direção para entregar. Para pessoas, para uma pessoa específica, para a igreja como um todo, Deus dá uma direção. Nós podemos, dentro da pregação, dentro do contexto da mensagem, entregar essa palavra. Eu não preciso necessariamente colocar o dedo dentro do nariz da pessoa, tirar a caca do nariz dela para falar que é com ela. Eu posso pegar essa mensagem, construir uma parábola, colocar dentro do contexto da pregação que está sendo dita e entregar. Por isso que tem muitas pessoas, você está ali durante uma mensagem, você está pregando, está ministrando, você não fala, tive uma visão, tive uma revelação, fica de pé e tal. Você não fala, mas você entrega aquilo que Deus te mostrou, falou durante a mensagem, e quando acaba o culto, algumas pessoas, pastor, isso era comigo, estava acontecendo comigo, foi para mim. Aí vem outra pessoa, pastor, isso era comigo, foi para mim, e você achando que era para uma pessoa só. Aí você colocou no contexto da mensagem, entregou e alcançou vários, porque a palavra de Deus não volta vazia. Foi o que Natan fez. Natan chegou até o rei, contou uma história, fez uma pregação, e o rei entrou dentro dessa pregação e tocou no coração dele. Então o profeta recebeu de Deus, usou de sabedoria para entregar a mensagem. Então quando Deus nos dá uma visão, nos dá uma revelação, nós temos que usar de sabedoria para entregar a mensagem para a pessoa. E muitas vezes nós vamos contar uma experiência que a pessoa vai se identificar ou ela vai entender a experiência que você está contando para depois falar, ó, mas sabe essa experiência? É o que está acontecendo com você. Deus mostrou isso, isso e isso. Como ela já tinha entendido a experiência, como ela já entendeu o contexto da história, ficou mais fácil para eu colocar ela agora dentro da revelação de Deus. E é isso que o profeta faz e deu muito fruto, ok? Agora nós vamos para um outro contexto. Então aqui Deus mandou Natan falar, Natan falou, porém ele usou de sabedoria para entregar a mensagem de Deus. E qual que é o tema da nossa lição? Vamos voltar, ó. Natan, falando o que Deus mandou você falando o que Deus mandou você falar. Então Deus mandou Natan falar, Natan falou, mas ele ilustrou, ele usou de uma tipologia, de um simbolismo. Mas pastor, ele não devia ter falado exatamente o que Deus mandou? Sim, só que nosso Deus, ele trabalha com tipos, com tipologia, com simbolismo. Lembra? A Bíblia fala que a rocha, a montanha, o monte, perseguiu Israel durante os 40 anos do deserto. E quando Moisés fere a rocha, sai água da rocha. E a rocha é tipo de Jesus, ou seja, Jesus estava o tempo todo com eles, alimentando a alma deles, dessedentando a sede da alma. Então é uma tipologia, e o escritor aos Hebreus fala que o Antigo Testamento é sombra do Novo, ou seja, é um tipo, é um símbolo do que viria a acontecer ainda no Novo Testamento. Então Natan simplesmente pega o padrão de Deus e entrega para Davi, porque a Bíblia fala que Deus fala com seus profetas através de sonhos e visões, e muitas vezes através de sonhos e visões, Deus usa símbolos, ele não fala claramente, ele usa um símbolo, ele usa uma imagem. Então eu vi um profeta falando assim, ó, ele estava ministrando, ele virou para algumas pessoas, eu vejo aqui no seu pescoço tatuado uma clave de sol. Pô, mas tatuar é marcar o corpo, é derramar sangue. A Bíblia fala para não marcar o corpo e nem derramar sangue. Mas ele viu. Aí uma das pessoas falou, eu sou músico. O outro, eu também já toquei na vida, um toco mais e tal. Ou seja, Deus usa símbolos para se comunicar conosco, e Natan usou uma simbologia, uma parábola, uma tipologia, né, de um homem com a sua ovelha, para poder entregar uma mensagem de Deus. Ele falou o que Deus queria que ele falasse? Falou, mas ele usou de tipos, de símbolos, de parábola, de histórias, para contextualizar e facilitar o entendimento que Deus quer falar. E muitas vezes nós precisamos fazer assim, porque se a gente entregar direto o que Deus mandou entregar, a pessoa não entende.
Porque, assim, às vezes eu tenho um nível de conhecimento bíblico, às vezes eu tenho um nível de intimidade com Deus que a pessoa que eu vou entregar alguma coisa não tem. Então eu tenho que contextualizar, tenho que explicar, tenho que detalhar, para ela se sentir inserida dentro da revelação de Deus. Então agora nós vamos voltar para o outro fato. Esse é o primeiro fato, que Natan entregou aquilo que Deus mandou entregar para o rei Davi. Não importa se é rei, se é governante, se é presidente, se ali ele está correndo o risco de morrer por falar em nome de Deus, porque a Bíblia fala assim, ó, sedes fiéis até a morte. E se você vê a coisa errada e não falar, o sangue vai ser cobrado da sua mão, Natan. Você pode ver Davi pecando, você tem que falar. Ou Deus pode te revelar que ele pecou, você tem que falar. E a Bíblia fala assim, né? Ai dos profetas que falam em meu nome sem eu mandar falar, e ai dos profetas que não falam aquilo que eu mandar falar. Lá em Ezequiel nós vemos Deus falando, usando uma tipologia do atalaia, aquele que ficava nos muros da cidade, observando, né, vigilante, para ver se o inimigo se aproximava. Quando ele via o sinal do inimigo se aproximando, ele já tinha que gritar, ele tinha que avisar, a atalaia. Ai dele se ele não avisasse o povo quando o inimigo se aproximasse. O sangue ia ser cobrado da mão dele, ele ia morrer. Deus iria mandar o livramento e ele iria morrer. A mesma coisa com o profeta. Se Deus manda falar, o profeta tem que falar, que senão o sangue vai ser cobrado da mão dele. Mas falar como? Com sabedoria. Então agora em 1 Crônicas 17, de 1 a 12, nós vamos ver o outro fato que envolve o profeta Natan. E eu vou lendo e vou falando aqui, ó. Então, versículo 1 de 1 Crônicas 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan, eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, que é a tenda que Davi levantou para ter adoração 24 horas por dia. Então, Natan, o profeta, disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo, Davi. Davi, tu é rei, tu já venceu os inimigos, tu é um dos reis mais ricos que já teve sobre a nação de Israel. Tudo bem que ele era o segundo rei, mas mais próspero, mais rico, conquistou territórios inimigos, grandes riquezas. Davi, faz o que está no teu coração, Davi. Só que, lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé para consagrar um dos filhos de Jessé e ele não sabia qual? E ele foi no mais bonitão, no mais fortão, e Deus falou, não é esse. Ele foi no segundo mais bonito e mais forte, não é esse, não é o outro. Aí Deus fala assim, Samuel, o homem, o ser humano, ele olha com olhos humanos, mas eu conheço o coração. Você não conhece o coração da pessoa, Samuel, mas eu conheço. E eu chamo, eu consagro de acordo com o coração. Então, Natan estava falando ali o que ele estava vendo. Só que Natan não sabia o que estava no coração de Davi, não sabia o que estava no coração de Deus, para piorar. E ele fala assim, empolgado, né? Tá dando tudo certo, tá tudo na bênção. Pô, Davi, você tá vencendo os inimigos, ó, tudo que você bota a mão prospera. Glória a Deus, faz o que está no teu coração, vão construir a casa de Deus. E às vezes não é assim. Nós temos um ditado popular que fala assim, ó, em time que está ganhando não se mexe. Com Deus isso não funciona, tá? Com Deus isso não funciona. Nem sempre tudo está bem, quer dizer que é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes, ó, quer ver um exemplo? Paulo e Silas, em Atos 13, estavam ali na igreja de Antioquia, aquela igreja grande, cheia de profetas, de mestres, os caras oravam, jejuavam, a igreja crescia, a cada dia se acrescentava aqueles que iam de herdar a salvação, diz a palavra, a igreja bombando. Aí os caras resolvem orar e jejuar, Deus falou, ó, tá tudo bem, time tá ganhando, mas eu vou mexer no time, separai Paulo e Barnabé e enviai para a obra que eu os tenho separado. Agora eles vão passar por tormentas, tribulações, chicotadas, espancamentos, naufrágios, fome. Vão sofrer. Pô, mas o time não estava ganhando? Vamos mexer no time agora? Deus é assim, ele gosta de mexer nas coisas. Deus, ele se movimenta, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Vem para cá, vai para lá, sopra aqui, sopra ali, ninguém sabe de onde vem, porque Deus é um Deus de ação, é um Deus de movimento.
Então, né, tá tudo certo, continua, vai embora. Não é assim. Então aqui Natan ele cometeu um erro. Por ele ser um profeta de Deus de ofício, quando Davi falou, eu quero fazer isso, Natan deveria, Davi, vamos buscar a Deus. Entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus. Papai, Davi quer fazer algo. Eu creio que é algo legal, papai. Eu acho que ele está com a boa intenção, no meu coração eu estou sentindo paz, mas é a tua vontade, Deus? Fala comigo. E ele deveria ter ficado ali no seu quartinho até Deus falar. Pode falar para Davi fazer ou fala para ele não fazer, ok? E nós estamos falando de dois homens de Deus aqui, dois profetas de Deus, Davi e Natan. Versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, na hora que Natan foi para o quartinho dele orar, ficar sozinho com Deus, Deus foi falar com Natan. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para morar. Ó. Então eu entendo que Natan falou ali pelo seu coração, analisando o contexto, estava tudo favorável, estava tudo lindo. Mas nós, como os profetas de Deus, nós não podemos deixar o contexto favorável e lindo nos influenciar. Até quando tudo está bem, nós temos que buscar a Deus. Tem muita gente que só busca a Deus quando está tudo ruim. Quando vem enfermidade, quando fica desempregado, quando tem desgraça, aí vai buscar a Deus. Mas Deus está falando aqui, ó, mostrando para a gente nesse texto. Mesmo se tudo estiver bem, me busque. Porque estar bem aqui na terra não quer dizer que é a vontade do céu. Porque lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. E não era a vontade de Deus que está no céu construir uma casa através das mãos de Davi. Então nós temos que o tempo todo buscar a direção de Deus. Por exemplo, Deus colocou algo no meu coração, né, por uma atitude algo que eu teria que fazer, ele colocou no meu coração. Deus falou comigo. Ok, e agora? Aí eu fui, Senhor, eu quero mais confirmação, Senhor. Eu quero que você me mostre, me dê mais visão, me dê um sonho, use uma pessoa para falar comigo. Eu quero uma confirmação. Se isso que o Senhor botou no meu coração é ok. Aí, no mesmo dia, Deus usou um profeta que me mandou uma mensagem falando, ó, Deus me mostrava isso. E eu entendi que era uma confirmação daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, quando nós formos fazer algo, nós temos assim, que nós buscarmos a Deus, pedir a direção, ou nós vamos pedir para Deus enviar um profeta, um Natan, para confirmar se é aquilo que está no meu coração é a vontade de Deus. Não é pecado você querer que um profeta confirme o que Deus colocou no seu coração. Vai se tornar pecado você buscar o profeta e não buscar a Deus. Porque aí o profeta ele vai estar tomando o lugar de Deus e isso é idolatria. E tem muitas pessoas que não buscam a Deus e buscam profetas. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você fala, Deus, eu não vou perder tempo com você não, Deus. Eu vou ali no profeta que revela tudo. Por que eu vou perder tempo para ouvir o Senhor falando comigo? Eu vou ali, o cara já revela na hora. Qual é a mensagem que você está passando para Deus? Deus, eu não quero nem saber de você, eu quero minha resposta rápida e imediata e acabou. Tem profeta na terra, Deus usa profetas aqui nessa terra para falar em seu nome. Só que nós temos que buscar ser profetas, nós temos que buscar aquilo que está no coração de Deus. E quando eu começar a buscar e Deus falar comigo, o próprio Deus Todo-Poderoso vai usar profetas para confirmar aquilo que já falou no meu coração. Então ele falou, né? Davi, você não vai edificar casa, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes, profetas de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Olha que... Veja, ele não está falando assim, Natan, né, eu vou jogar você no calabouço. Não, Deus ele usa de graça, de um favor imerecido, de um grande amor, com dois homens de Deus que estavam querendo tomar uma atitude que até aos olhos humanos parecia agradar a Deus. Ele vai falar, você vai chegar lá para o meu servo Davi e vai falar assim, assim diz o Senhor dos Exércitos,
eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo. Lembra que eu falei, assim dirá o Senhor, assim dirá o Senhor dos Exércitos? Ele está identificando, porque naquela época tinha várias entidades demoníacas que o povo adorava como Deus. Então ele se identificou. Falou, estive contigo por toda parte, verso 8. Por onde foste, diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar, ó, Deus falando, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Davi está querendo construir uma casa para Deus, mas é Deus que quer construir uma casa para Davi e para sua família, para toda a sua descendência. Olha o que estava no coração de Deus. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, ou seja, quando ele morrer, suscitarei a tua semente depois de ti, seu filho Salomão, qual será dos teus filhos e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Pensou se Davi não fala com o profeta, que ele queria construir a igreja, e vai lá e constrói a igreja, ele ia acabar com a vontade de Deus para a vida dele. Não seria da linhagem dele que veria o Messias. Não poderíamos falar que Jesus é o filho de Davi. Então nós precisamos, Natan acertou quando ele foi repreender o pecado de Davi. Natan, profeta, errou quando tudo estava bem e ele achou, não, vamos fazer porque está dando tudo certo e acabou. Então os profetas têm que tomar cuidado com isso. Nós vemos profetas sendo levantados por Deus para apontar o erro, levar o povo ao arrependimento. Quando é bênção, como é esse caso, temos que tomar muito cuidado, buscar a direção de Deus, pedir confirmação, porque tudo favorável, Deus já tinha derrotado todos os inimigos de Davi. Davi muito rico, com dinheiro, recursos para construir a casa de Deus. Estava ali com aquele coração voltado para a adoração. Falou com Natan, está tudo propício, está tudo indo bem, então vamos fazer. Essa é a vontade de Deus, Davi, mas não era a vontade de Deus. Então, quando se tem bênção, num cenário de erro, num cenário ruim de pecado, o profeta acertou porque ele chamou Davi ao arrependimento. Num cenário de bênção, ele não exortou Davi a buscar a Deus, ele não exortou ao próprio Davi orar, jejuar, buscar a Deus, porque Davi era profeta. E o próprio profeta, por ver toda uma situação favorável, ele mesmo não quis buscar a Deus para saber o que Deus queria. Ele achou, não, tá tudo lindo? Vamos embora, que fique mais lindo ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina assim, quando alguém profetizar algo ruim, falando você precisa se arrepender, cuidado com o pecado. Às vezes fala assim, eu vejo você pecando, mas a profecia ela se desenvolve no era, no é e no será. Então às vezes você não está nesse pecado, você vai falar, isso aí não é profeta de Deus não, cuidado. Às vezes ele está vendo algo do futuro, porém quando ele está anunciando no presente. É a colocação ali do verbo, da ação, que está no tempo errado. Mas aquilo você entende que é um alerta. Eu tenho que tomar cuidado para que lá na frente eu não venha cair nesse pecado. Então sempre que vem uma exortação, um chamado para o arrependimento, para abrir o olho e tomar cuidado com o pecado, nós temos que botar isso no nosso coração e seguir. Agora, quando vem a bênção, a profecia da bênção, que tudo vai dar certo, continua assim, que está tudo... Tem que tomar muito cuidado, porque eu também já vi profeta profetizando bênção para várias pessoas e essas pessoas estarem em pecado, mas em pecado terrível e aconteceu o contrário daquilo que o profeta profetizou. Porque, às vezes, ele faz que nem Natan, ele fala segundo o seu coração. Nós tivemos um caso aqui na nação brasileira, recente, onde um profeta de Deus, homem usado por Deus, cometeu um erro como Natan cometeu. Por isso Deus tirou a unção dele? Não. Mas ele precisa se arrepender, ele precisa se voltar para Deus e ficar atento. Ele profetizou para um casal
que já estava ali em bênção pura aos olhos humanos, tudo dando certo, fazia, prosperava, aquilo vai. Isso assim, diante da nação, tem vídeo, está filmado, e aquilo não era o que estava no coração de Deus. Depois veio as notícias, a situação da família estava envolta em pecado, e esse pecado foi revelado para toda a nação, e as bênçãos que foram profetizadas se transformaram em desgraça, em maldição, ou seja, o mal entrou em ação totalmente ali, porque não se falou o que estava no coração de Deus, mas se falou o que estava no coração do profeta, que viu a situação totalmente apta, boa, e vamos continuar, se tá bom, vamos profetizar mais bênção, né? É assim que vai. Porque se tá dando tudo certo, por que eu vou profetizar desgraça? Eu vou profetizar mais bênção e eu ganho o meu pedacinho ali da colaboração de ser o profeta da bênção. Então nós vemos isso nessa história de Natan, nessa lição de número 6 da nossa revista, nós temos que tomar muito cuidado. Falando o que Deus mandou você falar. Esse é o foco. Esse é o objetivo, é buscar a Deus para ouvir o que Deus quer que nós venhamos a falar, aquilo que está no coração dele. Quando você for um profeta e for falar de acordo com as suas palavras, lembre-se, você vai falar isso quando você entrar em confronto com principados, potestades, dominadores e as hostes malignas nas regiões celestiais. Quando você for confrontar o diabo, quando você for confrontar o reino das trevas, você vai falar segundo a sua palavra. E a sua santidade, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus vai manter a palavra que você proferiu. Isso é um aspecto do ministério profético. Assim como um outro aspecto do ministério profético é você ouvir o que está no coração de Deus e falar, transmitir para as pessoas. Então, que Deus te abençoe até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.